Uma das grandes bênçãos do estudo do livro do Apocalipse, da revelação de Jesus Cristo para os últimos dias, é sabermos como as coisas vão terminar, é conhecermos o final da história. E só mesmo as Escrituras nos conseguem dar a garantia de que as coisas vão acabar bem para o povo de Deus e para aqueles que não conhecem Deus, aqueles que vivem em rebeldia contra o Senhor, então esses terão um fim trágico, ficarão para sempre afastados da presença de Deus. Mas vamos falar daquilo que é mais importante, que é este tempo que está profetizado e que é conhecido como o milénio. Esta palavra milénio, de facto, não aparece na Bíblia, mas aparece 1000 anos. Aparece 6 vezes esta citação no capítulo 20 do Apocalipse, e nós podemos depois conjugar as peças. Como já falamos, o livro do Apocalipse, de facto, é uma repetição, é uma expansão daquilo que os profetas já falaram no Antigo Testamento, daquilo que Jesus também pronunciou, e então nós vamos encaixar com toda a facilidade estas profecias encontradas sobre uma terra renovada, uma terra próspera, condições completamente diferentes àquelas que nós conhecemos hoje, e nós podemos perceber que isso ainda não aconteceu. Alguns dizem que já estamos no milénio. Bom, se isto realmente é o milénio que estamos a viver, então eu não estou muito interessado nesse milénio. Eu quero um milénio em que Cristo esteja a reinar aqui na Terra fisicamente e transformando todas as coisas, renovando todos os sistemas políticos, económicos, sociais. Será algo totalmente diferente, um programa completamente diferente, uma teocracia em que será Deus diretamente a governar sobre os homens. Então sim, as coisas serão diferentes. E se nós acreditamos que de facto estamos a chegar aos quase 6.000 anos de existência humana, tirando de lá todas essas teorias sobre a evolução, que o homem tem milhões de anos e não sei quantos, eu não acredito nada disso. Então, se o homem realmente tem cerca de quase 6.000 anos, conforme a contagem hebraica, então nós sabemos que estamos a chegar ao ano sabático, estamos a chegar ao 7º milénio. É o tempo do descanso. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º dia ele descansou, cada dia equivale a 1000 anos, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Então, segundo o cálculo de muitos, eu também assim acredito, nós estaremos a chegar próximos desse 7º milénio, que será um tempo, 1000 anos de paz, de restauração de todas as coisas. De facto, o milénio é um tempo em que os propósitos de Deus serão totalmente realizados na Terra. Deus tem os seus propósitos. Deus faz aquilo que Ele quer fazer. Nada pode impedir os seus atos. Mas Deus está, de certa forma, travado, e eu digo travado entre aspas, pela presença de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás domina o pensamento dos políticos, dos economistas, enfim, toda a sociedade poderosa e das próprias pessoas em si, tornando-as vítimas. Então, quando ele for afastado, quando ele for retirado e não puder mais influenciar as pessoas e os sistemas, como está fazendo agora, então haverá certamente uma libertação total para que Deus possa, de facto, reinar. Quando Satanás tentou a Jesus, ele quis dar-lhe de mão beijada todos esses poderes, essa autoridade que lhe foi dada pelo homem lá no Jardim do Éden, mas o preço era muito alto, era a adoração. Jesus disse que só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Portanto, nem eram esses sistemas corrompidos por Satanás que Jesus quer. Jesus vai acabar com tudo isso e vai criar um novo sistema, uma nova política, diretamente comandada a partir do seu trono. Então, nós encontramos no capítulo 20 exatamente esta leitura que fala sobre estes 1000 anos, e cá está as condições. Satanás é amarrado, é posto fora de contato com os homens, deixa de os influenciar durante esse milénio, e então Jesus irá reinar. Diz assim, capítulo 20, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos.
e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Isto são anos literais, é claro. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram, ou seja, reviveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esta é uma visão daquilo que João vê que já tinha acontecido. João faz uma viagem pelo tempo, em todo o livro do Apocalipse isso acontece, e agora ele vai para além do tempo e vai ver que houve um período de 1000 anos, e são anos, não são simbólicos, são anos reais, de 360 dias. A contagem é feita dessa maneira, por isso 6 vezes este termo é usado só neste capítulo. Então vemos que aqueles que deram as suas vidas, aqueles que foram fiéis a Cristo até à sua volta, e aqueles que morreram e com a sua vinda ressuscitaram, como já temos vindo a falar, e que fazem parte dessa chamada primeira ressurreição, que ocorre antes do início do milénio. É muito importante entendermos que há duas ressurreições. Há a ressurreição dos justos, dos salvos, que ocorre quando Jesus voltar nas nuvens, então os mortos em Cristo vão ressuscitar, ok? E vão encontrar-se com Ele nos ares. E depois, passados, o Senhor vem, estabelece o seu reino durante 1000 anos, e no final dos 1000 anos, então, há a ressurreição de todos aqueles que não fazem parte desse grupo. É por isso que o apóstolo diz aqui, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porquê? Porque ele está livre de uma segunda morte, de uma segunda condenação. Jesus mesmo disse, quando o Filho do Homem vier em sua glória, portanto, na sua vinda, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus agora está sentado no seu trono lá nos céus, à direita do Pai. Mas quando ele vier, e virá com a miríade das hostes celestiais, os seus anjos, então ele se assentará aqui na terra, em Jerusalém, com o seu trono de glória. E diz também o texto que então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem preparado um reino. João Batista anunciou a vinda desse reino. Jesus pregou acerca desse reino. Apenas que os judeus não receberam como rei, como Senhor. Então podemos como que dizer que este projeto de Deus foi adiado até que a Igreja cumpra a sua missão de levar o Evangelho até aos 4 cantos da terra, e então Jesus virá, e assim virá realmente o seu reino. Agora, nós vivemos numa dimensão espiritual deste reino. Nós, os salvos em Cristo Jesus, nós somos já participantes, mas só de uma dimensão espiritual. Nós vivemos este reino naquilo que Jesus nos ensinou, o estilo de vida. Lá no Sermão da Montanha ele diz aquilo que ele espera de nós como cidadãos deste reino espiritual. Mas por enquanto este reino não é comida nem é bebida, é só alegria, justiça e paz no Espírito Santo de Deus. São as práticas da ética deste reino que devem constituir a nossa vida diária, a ética da Igreja, por assim dizer. Mas depois virá, então, este reino físico que Jesus trará com ele. E reino significa basileia, que é domínio absoluto. O Senhor será rei e Senhor sobre toda a terra. E é importante que isto será um tempo literal de 1000 anos de paz, de prosperidade, longevidade e justiça, que vão prevalecer, por quem estará com o comando nas suas mãos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos os pais da Igreja
até Agostinho de Hipona, todos eles acreditavam neste tempo, neste milénio. Eles escreveram sobre isso. Depois surge Agostinho de Hipona, muitos anos depois, e já vem trazer uma ideia simbólica deste reino, como se já estivéssemos presentes nesse reino físico, como se a Igreja fosse o elemento capaz de levar-nos até esse reino, mas a Igreja não tem essa capacidade. A Igreja está aqui de passagem, somos peregrinos, somos estrangeiros, não pertencemos ainda. Um dia nós iremos sim reinar com Cristo, ainda não reinamos com Cristo. É quando o Senhor vier que Ele dirá então: vinde benditos do meu Pai, e agora tomai posse deste reino. Agora sim é que nós iremos reinar. Esse será um reino eterno. Eu vou descrever algumas características que a Bíblia nos fala, tem muitas outras, o tempo não dará para tanta coisa, mas é um reino eterno, que é um reino de conquistas graduais, de impérios, de potestades, poderes. Eu, há alguns anos atrás, eu pensava que a vinda deste reino era como uma varinha mágica. Jesus tinha uma varinha mágica, fazia um movimento e tudo se transformava da noite para o dia, num instante, no abrir e fechar de olhos. Não quer dizer que o Senhor não tenha poder para o fazer, mas não é assim que Ele vai agir. Ele vai agir gradualmente. Ele vai agir por fases, usando a sua igreja, usando o seu povo para estabelecer o seu domínio nos quatro cantos da terra. Assim como a comparação, por exemplo, é esta: quando nós somos salvos por Cristo, a salvação é um ato, a justificação, o perdão dos nossos pecados. O primeiro passo é instantâneo, no momento em que nós queremos, confessamos os nossos pecados a Jesus, confiamos na sua graça, no seu poder, então nós recebemos imediatamente o perdão de Deus. Isso chama-se nascer de novo, é uma transformação imediata. Mas depois vem um processo mais ou menos longo, que é o processo da santificação. É o processo através do qual o Espírito Santo nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Pelo menos esse é o seu desejo. Depende de cada um de nós participar nesse processo. Ora, assim também será quando o Senhor vier. Ele virá instantaneamente. A sua vinda será súbita e será uma surpresa para a maior parte da humanidade, para aqueles que não conhecem e não conhecem as Escrituras. Ele virá como um ladrão de noite, mas não para os salvos. Eles conhecem pelos sinais, os tempos, então eles aguardam com ansiedade a vinda do Senhor. Isso será instantâneo, será momentâneo, assim como também a conversão, mas depois o processo de santificação é demorado. Assim também a restauração física da terra e dos homens também será um processo gradual. Lá em Coríntios, capítulo 15, diz: depois que o Senhor vier, ressuscitar os mortos e por aí fora, depois virá o fim, quando Ele tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Portanto, isto vai acontecer durante o milénio. Ele vai aniquilar as autoridades humanas que dominavam pela mentira, pela corrupção. Agora que Satanás está fora do contacto, agora o Senhor vai aniquilar todos esses poderes, e diz ainda: porque convém que Ele reine, Jesus Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E diz: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está ao inferno a tua vitória? Isto é uma citação do livro de Isaías. Isaías diz lá no capítulo 25 que ele aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Este domínio, todos os poderes humanos serão agora entregues a Cristo Jesus. Ele irá conquistar, irá finalmente tomar posse. Diz o texto de Daniel, capítulo 7, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Para aqueles queridos irmãos que acham que nós já estamos neste tempo, neste milénio, eu pergunto:
Mas onde é que vemos que todos os povos, nações e línguas servem ao Senhor? Estamos longe de ver isso acontecer. Aliás, nunca vai acontecer até que o Senhor volte. Porque nós sabemos que aqueles que se irão converter ao Senhor será sempre um grupo minoritário. Será sempre aquele pequenino rebanho que vai seguir o Senhor fielmente até ao fim. Mas quando o Senhor vier, instará o seu reino, então todos os povos, nações e línguas o irão servir. Isto não quer dizer que se vão converter a Ele. Mas o domínio do Senhor, a vara de ferro, o domínio, a autoridade será tão marcante que eles não têm outra alternativa a não ser o servirem, porque o seu reino é eterno. Lá também diz que o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Está já pronunciado há muitos anos, há mais de 2500 anos, pelo profeta Daniel. Ele já vê esta mudança completa. Ele vivia nos tempos dos reinos tirânicos de Nabucodonosor, Belshazzar, do reino da Babilónia, do reino da Medo-Pérsia. Ele sofreu às mãos desses reis, mas também foi uma bênção naqueles impérios, mas ele viu aqueles impérios desmoronar, ele viu aquilo que aconteceu com o Império Babilónico, quando de madrugada foi tomado pela força pelo Império Medo-Persa. Aquela cabeça de ouro que Nabucodonosor tinha visto na sua imagem, na sua visão, naquele sonho, e que Daniel interpreta para ele, aquela imagem, aquela parte cimeira mais poderosa, mais rica, mais influente, ela cai por completo e agora surge um outro império. Mas Daniel vê já à distância aquilo que irá acontecer quando Jesus vier reinar. Então todos os reinos sucumbirão e todos terão que se submeter ao Senhor. Cá está ele a dizer, nos dias desses reis, portanto, quando o mundo estiver no auge da sua rebelião contra Deus, como está já a acontecer nos dias de hoje e vai aumentar cada vez mais, porque os homens querem fazer uma nova Torre de Babel, ou seja, construírem a sua própria identidade com suas próprias capacidades, ignorando Deus, tentando chegar ao conhecimento supremo através de muitos modos, da astrologia, da ciência, da tecnologia, tantas coisas, colocando Deus de lado. Então diz aqui o profeta Daniel, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será mais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isto que vai acontecer no milénio. Jesus virá pôr cobro a todos os estragos que Satanás fez através dos seus agentes aqui na terra. Ele agora vai prender Satanás, o príncipe da mentira, o autor de todo o mal. Então ele vai consumir todos esses reinos, esses poderes políticos corrompidos, e vai trazer o seu próprio reino. Será um tempo de descanso. Será uma mudança espiritual. A própria natureza vai experimentar uma extraordinária mudança. Será um tempo de bênção para todos. Quem estará no milénio serão os salvos, os que vieram com o Senhor para reinar, a sua igreja, composta de judeus e não judeus, mas também muitos não salvos que conseguiram sobreviver à ira de Deus, e milhões de pessoas irão sobreviver, eles ainda que não se convertam, mas ficarão debaixo das bênçãos do Senhor. E se eles não se submeterem, provarão castigos fortes. O Senhor diz que vai reger com vara de ferro, com autoridade. Mas será um tempo que o profeta Isaías viu lá na sua visão, capítulo 35, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sharon. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes.
Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém só os remidos andarão por ele, e os resgatados o Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. É interessante que esta profecia se divide em vários tempos. Há uma parte em que se cumpriu realmente esta profecia que fala sobre os olhos dos cegos se abrirem, a língua dos mudos a falar. Isso já aconteceu na primeira visitação do Senhor, do Messias. Na sua vinda ele já manifestou o poder da sua glória. Aquilo que irá acontecer no seu reino. Não haverá pessoas com enfermidades. As pessoas ficarão curadas de todos os males. A morte será adiada, as pessoas morrerão de vários séculos. Assim acontecia já, isto não é nada de novo. Antes dos dias de Noé, as pessoas viviam 600, 700, 800 anos. As condições eram diferentes. Isso vai acontecer, o Senhor vai restaurar tudo ao mundo original. Mas há aqui uma parte que ainda não se concretizou. Irá acontecer quando a terra começar a florescer. Já vemos isso hoje em Israel. A terra era um deserto, hoje é um autêntico oásis. Quem lá vai pode constatar isso. Mas a parte final ainda falta cumprir, que é quando o Senhor finalmente vier reinar e então criar um caminho para aqueles que são dele. E ali não haverá mais ferocidade dos animais, não haverá mais guerras, não haverá mais sofrimento, porque o Senhor irá trazer cura a todos. Será também um tempo em que Israel, a nação de Israel, estará não só a dominar a terra, mas também a habitar em segurança. O Senhor diz que eles habitarão seguros na sua terra, lá em Ezequiel capítulo 34. Diz também a palavra do Senhor profética, e nós vamos a ver as profecias todas do Velho Testamento, e que não podem ser simbolizadas. Algumas pessoas pegam nessas profecias e acham que isto é simbólico, que isto é figurativo, e que se aplica à igreja. Mas quando vamos a ver, de facto, isso não tem uma forma realista de ser aplicado à igreja, porque a igreja tem uma visão e tem um formato espiritual. Nós não estamos aqui para dominar fisicamente o mundo. Nós não estamos aqui para reinar, ainda estamos aqui para nos identificarmos com Cristo no seu sofrimento. Seguir a Cristo não é ainda reinar com Ele, porque Ele, quando esteve cá, Ele não reinou, Ele falou do reino que havia de vir. Paulo pregou pouco antes de morrer, a última citação que temos lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, quando Paulo já estava em Roma, prestes a ser morto, ele pregava acerca deste reino. É um reino que ainda haveria de vir. Portanto, a igreja não é o reino, nem o reino é a igreja. O reino é a dimensão global daquilo que Deus vai fazer em todo o universo. É o seu domínio universal, que engloba pessoas, engloba animais, engloba a própria natureza. Então, durante este reino do Senhor, este milénio, o Senhor vai dominar e vai transformar a natureza, vai libertá-la da maldição. Vai também libertar os animais da maldição a que eles estão sujeitos por causa do pecado dos homens. Não haverá mais animais ferozes. Os animais deixarão de ser carnívoros. Os animais irão alimentar-se de plantas, assim como nós também não iremos comer carne. Esta é uma boa notícia para os veganos, não é? Para os vegetarianos e tudo mais. Nós não comeremos mais a carne de animais, porque nos alimentaremos de algo bem mais saudável
nessa época, que serão os vegetais, as frutas e os legumes e por aí fora. O que importa é que o Senhor será o rei sobre toda a terra. Diz Zacarias, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Não haverá mais orações aos santos, não haverá mais a veneração, a adoração aos ídolos, como vemos na Índia e em tantos outros lugares do mundo. Tudo isso irá desaparecer. O Senhor irá limpar da face da terra toda essa idolatria. E o Senhor só será conhecido. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ora, isso ainda não aconteceu. Nem vai acontecer até que o Senhor venha. Então, o trono do Messias, Jesus, será afirmado em Jerusalém. Jerusalém passará a ser a capital do mundo inteiro. Diz, naquele tempo, chamarão Jerusalém o trono do Senhor e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. Diz lá Isaías também, acontecerá nos últimos dias que se afirmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão, ou seja, se chegarão a ele todas as nações. Todas as nações. Isso não acontece agora. Para já não há a casa do Senhor. Hoje há uma casa espiritual. Mas durante o milénio haverá uma casa física, haverá um templo em Jerusalém, como nós já falámos anteriormente. E as nações todas se farão representar indo adorar ao Senhor lá no Monte Sião, lá onde o Senhor estará estabelecendo o seu trono. E diz o texto de Zacarias que as nações que não se fizerem representar, pelo menos anualmente, na festa das cabanas ou dos tabernáculos, não haverá bênção sobre essas nações. Portanto, a bênção dos povos nessa altura dependerá da obediência e da sujeição ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Hoje os homens rebeldemente não querem nada com a palavra de Deus. Muitos dos governantes até nem aceitam que se fale em Deus. Se algum dia no Parlamento português se levantasse algum deputado e dissesse vamos clamar a Deus por misericórdia, por bênção para a nossa nação, ele iria ser logo enxovalhado, ridicularizado e, quem sabe, até mesmo expulso do Parlamento, porque o Parlamento português e dos países europeus e de muitas nações do mundo, infelizmente, não tem lugar para Deus. Mas nestes dias do milénio, as nações concorrerão ao Senhor. Os parlamentos que forem estabelecidos nas várias nações terão que estar ligados a Jerusalém e terão que receber a lei. E aqui a lei fala dos estatutos, os estatutos de vida. Não será cada um a fazer aquilo que lhe dá na cabeça, não será uma anarquia, não haverá mais democracia, será uma teocracia, governo, autoridade do Senhor sobre todos. Lá em Ezequiel disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono. E ele tinha o levado até ao templo. E o Senhor revelou a ele, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ora, isto não aconteceu. Jesus não reinou em Jerusalém. Ele foi aclamado como rei no dia da sua entrada triunfal em Jerusalém, mas ele não se sentou em trono nenhum. O seu trono foi a cruz. O seu reino foi terminado virtualmente, por assim dizer, porque não foi estabelecido. Ele não se sentou no trono de Davi. Isso não aconteceu, mas já foi um sinal daquilo que irá acontecer quando ele descer triunfalmente do Monte das Oliveiras, entrar pelas portas de Jerusalém, estabelecer então o seu trono. E então ele diz, este é o lugar do meu trono, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. É uma habitação física. Será um reino teocrático. Jesus irá reinar com vara de ferro. Diz lá o Salmo 2, um salmo messiânico, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei os gentios, ou as nações, por herança, e os fins da terra por tua possessão.
Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. E agora o Senhor acrescenta: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Isto é tremendo o que está aqui descrito. O Senhor vai esmagar muita oposição que surgirá quando Ele vier para reinar. Todos aqueles que se levantarem contra Ele serão esmigalhados. O texto é literal, vai acontecer mesmo. E por isso mesmo o Senhor diz: cuidado, não provoqueis a ira do Senhor, porque Ele é o Rei soberano, absoluto. Então, sede prudentes, ó reis. Deixai-vos instruir, aprendei daquele que é manso e humilde de coração. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Se alguns acham que isto já se cumpriu, então leiam Apocalipse capítulo 2. Diz assim: ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus está a partilhar o governo com os seus filhos, com os seus discípulos. Ele dará a cada um de nós também, seu discípulo, a autoridade para reger as nações com vara de ferro. Ou seja, nós iremos ser colocados pelo mundo fora, quem sabe nas nossas nações originais, tudo leva a crer que sim. Então seremos nós a governar, a reinar com Cristo, mas o faremos com uma autoridade que Ele nos irá conceder. Nós iremos reger aquilo que o Senhor diz aqui: eu te darei este poder e tu irás também comigo reger com vara de ferro. Ou seja, tu irás ter também a minha autoridade para governares os povos onde o Senhor te colocar. Isto não acontece ainda. Quando alguns dizem que nós já reinamos com Cristo, eu pergunto aonde? Mas que reino é que você está a falar? Todos os textos que falam sobre reinar com Cristo falam de um tempo futuro, não é o tempo atual. Diz o Senhor também lá, em Mateus 19, 28, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, portanto na restauração, que é o milénio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esta é uma promessa dada aos 12 apóstolos. Assim como eles deixaram tudo, perderam tudo para seguir a Jesus, o Senhor vai recompensá-los. Não com fortunas monetárias, não com barras de ouro, não, com autoridade. Esse é o melhor galardão que o Senhor pode dar. É partilhar o governo com Cristo. E então, esses 12 apóstolos irão sentar-se também lá em Jerusalém, e eles sim irão trazer juízo, irão julgar as tribos de Israel. Diz o texto de Isaías que o Senhor julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Primeira vez que eu fui a Nova Iorque, há bastantes anos atrás, eu fui visitar a parte exterior da sede das Nações Unidas. E ali, quem lá for, sabe, tem lá uma placa de serrada onde este texto está referido. Ou seja, o alvo, o lema, a ambição das Nações Unidas, quando foram constituídas, era de facto que houvesse paz neste mundo e que as pessoas deixassem de guerrear-se umas com as outras. Então vem lá este texto que diz que as armas, as espadas, as armas serão transformadas em enxadas, em instrumentos de trabalho, e as lanças de guerra em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Eu pergunto, será que desde que as Nações Unidas foram formadas isto já aconteceu alguma vez? Não. Nem nunca vai acontecer. Aliás, os últimos relatórios que foram editados na semana passada diz que o crescimento da indústria de armamento ultrapassa tudo aquilo que se possa imaginar.
No ano passado, apesar da pandemia, as nações poderosas investiram trilhões em armamento, em novas armas, começar pelos Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia e por aí fora. Portanto, isto não se está a cumprir, antes pelo contrário, cada vez mais armas são construídas, cada vez mais os homens gastam. Porquê? Porque o Senhor ainda não está a reinar. É Satanás quem reina neste mundo. Mas quando Satanás for então retirado e o Senhor Jesus vier a reinar, então vai-se dar exatamente o oposto. O Senhor vai transformar todas as coisas. E aquele dinheiro que era gasto em armas agora vai ser usado para máquinas agrícolas, para instrumentos de trabalho, para que a terra possa ser trabalhada e possa produzir como nunca se conheceu em todo o tempo. Diz o profeta Daniel que ele estava olhando nas suas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é o Senhor Deus, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Lembre-se daquilo que o anjo falou a Maria, quando ela estava grávida. E quando ela percebeu que aquilo que estava gerado nela não vinha do homem, porque ela não tinha tido qualquer contacto físico com o seu futuro marido, José, mas é-lhe revelado o seguinte, pelo anjo: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, que significa salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ora, uma parte desta profecia já se cumpriu. Como eu já falei, há bastantes vídeos atrás, muitas profecias têm uma dupla aplicação. Tem um cumprimento próximo, para aquele tempo que se aproxima, e depois tem uma outra aplicação, um outro cumprimento literal, às vezes milhares de anos depois. Neste caso aqui já se passaram 2000 anos, ainda não se cumpriu a segunda parte, ou seja, Jesus nasceu da Virgem Maria, Jesus recebeu o nome de Jesus, Yeshua, no hebraico, ele foi grande, ele foi chamado Filho do Altíssimo, até aquele homem que era possesso de demónios lá em Gadara lhe chamou o Filho do Altíssimo, portanto ele foi reconhecido como Filho de Deus, mas a segunda parte ainda não se concretizou. O Senhor Deus ainda não lhe deu o trono de Davi. Jesus não se sentou ainda em Jerusalém para reinar. Ele visitou aquele templo, ensinou naquele templo, fez curas naquele templo, mas ele não se sentou para reinar. Aliás, aquele templo foi destruído. Haverá um novo templo, num novo tempo, neste milénio. E então sim, então Deus o Pai lhe entregará a soberania, o trono de Davi, que é um trono eterno. E diz aqui, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém.